quando eu estava no início dos meus 20 anos, me deparei com uma frase que ficou marcada em mim. Grandes sonhos são encontrados nas ruas de Los Angeles. A partir daí, fiquei convencida de que o único caminho para o meu sucesso era me mudar para lá. Com o tempo, essa ideia ficou martelando na minha cabeça até que, finalmente, aos 22 anos, tomei a decisão de me mudar. No começo, tudo parecia estar indo bem, mas logo percebi que os sonhos não eram tão coloridos como eu imaginava. A história que estou prestes a contar é a razão pela qual decidi deixar minha cidade natal e me mudar para a Cidade dos Anjos. Até hoje, tenho aquele dia gravado na minha mente, um dia que eu imaginava ser o início de uma nova fase cheia de oportunidades, mas que acabou se tornando algo completamente diferente. Eu morava em um apartamento com minha amiga de infância, Carla. A vida com ela era ótima. Sempre passávamos noites conversando sobre nossos sonhos de conseguir algo em Los Angeles. A Carla tinha se mudado para lá aos 9 anos, quando o pai dela encontrou um emprego por lá. Nossas mães eram amigas de longa data e crescemos juntas desde os 2 anos, o que nos manteve próximas apesar da distância. Lembro como ela ficou empolgada quando eu contei que estava me mudando. Os primeiros meses foram incríveis. A Carla me ajudou a me adaptar rapidamente ao meu novo lar e ao ritmo de vida da cidade. Ela conhecia o lugar como a palma da mão e me apresentou ao círculo de amigos dela. Logo percebi que ela era bastante popular no bairro. Todos a chamavam de Lena de la Fiesta. Ela me explicou que tinha esse apelido porque sempre recebia convites para os eventos mais épicos de Los Angeles. E, para ser sincera, não fiquei surpresa. Desde pequena, a Carla adorava sair e se divertir ao máximo, e sabia que essas festas eram essenciais para fazer contatos, já que o objetivo dela era se tornar atriz. Ela sempre me levava para as festas para as quais era convidada, e com ela vivi momentos inesquecíveis, ainda sem saber o que estava por vir, mas aproveitando cada segundo da minha vida. Infelizmente, uma dessas noites se transformaria em uma experiência aterrorizante que eu nunca esqueceria. Tudo mudou no dia em que Carla recebeu um convite para uma das festas mais exclusivas de Hollywood. Lembro da empolgação dela naquela manhã, quando me contou, quase saltando de alegria, tudo o que fez para nos levar para lá. Quando perguntei quem estava organizando o evento, a resposta dela me surpreendeu. A festa seria organizada por ninguém menos que o famoso rapper e produtor Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy. Claro, eu já tinha ouvido falar dele. Quem não tinha? E as festas dele eram lendárias, as mais loucas e memoráveis de Los Angeles. Eu não podia acreditar que a Carla tinha um convite para uma festa do Puff Daddy, algo quase impossível de conseguir, a menos que você fosse uma celebridade. Mas ela explicou que um amigo de um amigo que trabalhava para ele conseguiu o convite para ela. Passamos o dia inteiro nos preparando para aquela noite. O sorriso de Carla estava tão grande que não cabia no rosto dela. Ela ficava me dizendo que seria uma das melhores noites das nossas vidas e que teríamos uma história de Hollywood para nunca esquecer. A festa seria realizada na mansão de Daddy, em um bairro exclusivo nas colinas de Hollywood. Embora estivesse marcada para começar às 21h30, chegamos um pouco mais tarde, por volta das 22h30. Quando chegamos, os seguranças nos pediram para entregar os celulares, pois não seria permitido tirar fotos ou vídeos sem a autorização do anfitrião. A atmosfera era eletricamente carregada, luzes brilhantes, música alta e o cheiro de perfumes caros no ar. Desde a entrada, parecia que estávamos em outro mundo. A mansão era impressionante, decorada em um estilo flamboyante que refletia bem a personalidade do anfitrião. Era tudo o que eu esperava, e claro que não demorou muito para eu avistar várias personalidades famosas se aproximando da entrada, escoltadas pela equipe de segurança que estava espalhada por toda parte. Não achei tão estranho que pedissem os nossos celulares. Eu não gostava da ideia. Sabe, é difícil se separar do celular, porque você basicamente precisa dele para tudo. Mas assim que entrei, considerando a quantidade de celebridades de alto nível presentes na festa, percebi que era uma medida de segurança justificável. Dentro, o staff nos levou até uma mesa e nos deu um papel para assinar. A princípio, não entendi muito bem o que era, mas logo percebi que era um contrato de confidencialidade. A Carla assinou na hora e me incentivou a fazer o mesmo, para que pudéssemos aproveitar a festa.
mas eu estava com dúvidas. Sempre soube que não deveria assinar nada sem ler primeiro, então dediquei um tempo para dar uma olhada no documento. Para ser sincera, achei algumas partes do contrato um pouco perturbadoras, especialmente a cláusula que dizia que o contrato seria válido para toda a vida e 20 anos após a morte dos signatários. O que será que eles estavam escondendo atrás dessas portas para que esse contrato fosse tão, digamos, extremo? A partir daquele momento, a ansiedade começou a me invadir. A Carla percebeu que eu estava ficando nervosa, então me convenceu de que estava tudo bem e me lembrou quando tinha sido difícil conseguir aquele convite. Ela me pressionou, porque eu não queria estragar a noite dela. Então, mesmo com um pressentimento ruim, decidi assinar. Assim que fiz isso, um homem nos pegou pela mão e nos levou para dentro da mansão. Tudo parecia um sonho estranho. Eu tinha passado meses malucos em Los Angeles e agora estava em uma festa dos sonhos. Então, quase instantaneamente, vi o Sr. Combs se aproximando. Depois de um papo educado e vários elogios, ele nos disse que não deveríamos nos misturar com o resto da galera, que éramos parte dos convidados especiais e que havia um lugar reservado para nós no VIP. Eu fiquei confusa. O que isso significava? Quer dizer, havia grandes celebridades ali, mas a Carla e eu não éramos ninguém. Então não entendi muito bem essa história de convidados especiais. Mas logo eu entenderia. Sem aviso prévio, um dos seguranças nos levou a uma sala isolada na mansão. Quando abrimos a porta, meu coração caiu no chão. O que vimos era como uma cena de pesadelo. Era uma espécie de dungeon BDSM. Eu realmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Em cada canto, havia atos sexuais tão grotescos que você tinha que ver para acreditar. Havia mulheres nuas penduradas no teto, algumas com agulhas atravessando seus corpos, outras sangrando enquanto se entregavam a esses atos horríveis. Eu já tinha ouvido falar sobre uma fetiche chamada himalania, que envolve sangue, mas ver aquilo pessoalmente foi absolutamente aterrador. Mas isso era só o começo. Havia muito mais coisas perturbadoras que eu não conseguia suportar olhar. Algumas cenas eram tão distorcidas e grotescas, para dizer o mínimo, que eu não sabia nem como descrever. Vimos pessoas participando de práticas extremas e horríveis, como excremento play, asfixia sexual e estimulação elétrica. Era demais, simplesmente demais, especialmente para uma garota de cidade pequena como eu, que nunca tinha visto nada disso. Minha mente não conseguia processar o que estava vendo. Em um momento, reconheci várias celebridades que estavam ali, mas não ouso mencionar nomes. A verdade é que eu não sabia se conseguiria me envolver nisso ou se sairia dali viva. O Sr. Combs, visivelmente embriagado, logo se aproximou de nós, nos virou de costas e nos incentivou a participar dos jogos sádicos dele. Naquele momento, meu ser inteiro queria correr, mas logo percebi que não seria fácil, pois ele e seus amigos basicamente nos disseram que não podíamos sair daquele lugar até que fossemos direcionadas a isso. Eu lembro que o Derry, com os olhos vermelhos, estava tentando seduzir a Carla, dizendo coisas como "vamos lá, essa é a sua chance em Hollywood, ninguém vai te machucar aqui. E não faça isso agora, isso está só começando." Era uma loucura. Os minutos passaram, mas para mim parecia que o tempo tinha parado. E antes que percebêssemos, fomos forçadas a ceder. Eu e minha amiga, apesar da incredulidade, acabamos envolvidas naquela espiral de loucura. Não sei quanto tempo se passou, mas quando eu pensei que tudo tinha sido um grande erro, as coisas ficaram ainda mais intensas e assustadoras. O Derry entrou dizendo que estava guardando o melhor para o final e anunciou que íamos participar de uma festa BDSM exclusiva chamada Lapinata. Em qualquer outro contexto, tenho certeza de que eu teria dado risada da absurda, mas naquele lugar qualquer traço de humor havia desaparecido. Aparentemente, era um jogo extremo onde alguns caras iriam bater em uma mulher nua e amarrada com bastões de beisebol acolchoados. Era a depravação em seu auge. Quando anunciaram isso, meu sangue gelou. E sim, você pode imaginar que na multidão havia várias mulheres que se ofereceram para participar, e uma delas, infelizmente, foi minha amiga Carla. Tentei dissuadi-la de participar, mas naquele momento ela já estava um pouco bêbada e claramente não estava pensando muito bem. Foi um momento assustador. Ela nunca percebeu no que estava se metendo quando assinou aquele acordo. Quando a vi sendo despida e amarrada,
Percebi o desconforto dela e tentei me aproximar, mas um dos seguranças me parou, lembrando-me de que ela havia concordado em participar. No entanto, quando a loucura começou, vi o rosto dela se transformar de excitação para pavor em questão de segundos. Isso não era um jogo. Aqueles homens realmente estavam batendo nela e nas outras. Em um momento, Carla começou a gritar que não queria continuar, mas Combs e seus amigos simplesmente ignoraram seus gritos, e a música aumentou, assim como os gritos furiosos daqueles presentes, como se tentassem abafar o sofrimento dela. Lembro-me de um daqueles homens zombando dela, rindo de sua agonia, como se fosse um show engraçado. Então ele veio até ela e a tocou de forma vulgar. Eu estava em choque e histérica ao mesmo tempo. Comecei a gritar para que parassem e tentei me aproximar para ajudá-la, mas um dos seguranças, um homem gigantesco, me prendeu e me impediu de me mover. À medida que o horror se desenrolava, meu coração parecia querer sair pela minha boca, e antes que eu percebesse, tudo ficou ainda pior. O caos tomou conta. Carla não aguentava mais. Ela estava chorando e gritando de dor e humilhação. Aqueles depravados pareciam um bando de lobos se alimentando de carne humana. Quando vi ela desabar, meu coração parou. Foi só nesse momento que o segurança me soltou e eu imediatamente corri até ela. Mas o único que encontrei foi seu corpo inerte no chão. Combs agiu rapidamente, pedindo para que a sala fosse esvaziada, dizendo que iria buscar ajuda. Nunca vou esquecer a sensação horrível que tive ao ver Carla sendo carregada como se fosse um animal. Eles a transportaram para fora da sala como se fosse uma boneca quebrada, enquanto ele dizia que não queria causar pânico entre os outros convidados que ainda estavam se divertindo lá em cima. Tentei seguir Carla, mas os homens de Combs me bloquearam, com uma atitude ameaçadora, garantindo que tudo estava sob controle e que iriam me dar notícias dela no dia seguinte. Não se preocupe, ela vai ficar bem, o segurança dizia. E, embora eu soubesse que era uma mentira completa, não tinha outra escolha senão acreditar nele. Essa foi a última vez que vi Carla. No entanto, um dos seguranças me escoltou para fora e me lembrou do contrato que eu havia assinado, me ameaçando, dizendo quem Combs era e o quão arruinadas, para usar suas palavras, minhas amigas e eu estaríamos se eu fizesse algo estúpido. No dia seguinte, a ausência de Carla se tornou dolorosamente óbvia. Eu procurei sem descanso por ela, tentando entrar em contato para saber o que havia acontecido, mas ninguém me deu uma resposta clara. Com o tempo, a família de Carla começou a pressionar para descobrir seu paradeiro. Foi então que percebi o que realmente fiz. Eu menti para a família dela. Entrei em contato com Combs através do amigo de Carla, que havia conseguido o convite para ela e disse que queria informar os pais dela sobre a verdade. Mas ele respondeu me lembrando do que eu havia assinado, assim como o segurança. Ele me ameaçou com violência e prisão se eu pensasse em contar a alguém, sugerindo que eu contasse que ela havia fugido e deixado a cidade. Mentir sobre minha amiga estava me consumindo por dentro, mas sabia que precisava fazer isso. Eu temia por minha vida. A família de Carla a denunciou como desaparecida, e apesar dos melhores esforços das autoridades, ela nunca foi encontrada. Meu coração afundava sempre que pensava no quanto a armadilha na qual caí custou a vida dela. O que vivi naquela noite, a história que estou contando, veio à tona anonimamente através de alguém que usou um pseudônimo. A polícia tentou rastrear essa pessoa sem descanso, mas sem sucesso. Não havia como rastrear os terríveis acontecimentos daquela noite até mim, mas também não havia nenhuma evidência contra Combs. No entanto, mais cedo ou mais tarde, a justiça vem e o dia de Combs chegou. Ele não escapou disso. Agora seus dias de pagar pelos terríveis atos que cometeu ao longo dos anos estavam chegando. As atrocidades cometidas em suas festas começaram lentamente a vir à tona, mas parecia que isso era apenas a ponta do iceberg. Ninguém parecia estar seguro, nem mesmo os que eram seus amigos. As autoridades estavam determinadas a desvendar a verdade por trás desses atos horrendos, e, enquanto isso, eu estava deixada com o peso de saber o que realmente aconteceu. Carla ainda estava desaparecida, eu estava impotente, presa em um aterrador silêncio, sabendo que a vida de uma pessoa que eu amava, minha melhor amiga, provavelmente se foi ao capricho desse homem e seu mundo distorcido. No meu
aniversário de 19 anos, um amigo meu, que era um fumante regular de maconha, me convenceu a experimentar um pouco daquilo que ele usava. Ele costumava chamar de isso. Foi uma decisão muito estúpida da minha parte, uma decisão que me custaria muito caro. Tudo começou na escola naquela manhã. Decidi organizar uma noite de festa em minha casa e convidei meus dois melhores amigos, Enzo e Patrick. Eu e Enzo éramos amigos desde pequenos, compartilhávamos a mesma turma há anos. Patrick, por outro lado, era mais novo que eu, mas tínhamos uma ligação muito forte e sempre mantivemos contato. No ensino médio, estávamos todos na mesma sala. Só para vocês entenderem, aqui no Brasil a gente termina o ensino médio aos 19 anos. Era por volta das 9 horas da manhã quando Enzo se aproximou de mim, enquanto eu pegava meus livros. Nos cumprimentamos, conversamos um pouco sobre a escola. De repente, ele mudou de assunto e começou a falar sobre a festa. Ei, valeu por me convidar para sua casa hoje, ele disse. Não posso passar meu aniversário sem você, respondeu ele. Que bom, eu te comprei um presente especial, eu disse, animado. Sério? O que é? Perguntei, empolgado. Você vai adorar, mas é uma surpresa, ele respondeu, sorrindo. O quê? Eu adoro surpresas. Mantenha segredo até a noite, eu falei. Ele sorriu e perguntou. Aliás, convidou mais alguém? Sim, claro. O Pet vai vir também. Queria convidar mais gente, mas depois da loucura do ano passado, meus pais não deixaram, expliquei. Ah, lembro do que aconteceu. Foi doido. Ele riu. Eles ficaram furiosos quando o Patrick quebrou a janela. Mas enfim, vamos para a aula. Lembra? 20 horas na minha casa. Lembrei, enquanto virava para ir para a sala de aula. Não pensei muito sobre o presente do Enzo na hora. Achei que fosse uma garrafa de bebida, como sempre. Naquela época, eu era um cara que adorava beber e festejar, então não era nada incomum meus amigos me darem álcool de presente. Logo chegou a hora e saí da escola. Quando cheguei em casa, vi que meus pais já tinham saído. Eles tinham decidido fazer uma viagem depois que eu falei que queria ficar sozinho em casa. Joguei minha mochila na cama e comecei a preparar tudo para a festa. Coloquei música, arrumei os colchões e pedi pizza. Então me deitei no sofá, esperando eles chegarem. Era cerca de 20h30 quando a campainha tocou. Finalmente chegaram. Pensei enquanto corria para abrir a porta. Ei, eu já estava começando a ficar preocupado. Eu falei, abrindo a porta. Relaxa, não age como se você fosse minha mãe. Enzo respondeu. Aqui está o seu presente, ele disse, enquanto Patrick explicava. A gente se atrasou porque pegamos o ônibus errado. Bom, já que estão aqui, vamos começar a beber. Eu disse, empolgado. Ah, isso é tão sem graça. Enzo me surpreendeu. No começo, pensei que ele finalmente tivesse amadurecido e parado de beber. Mas aí ele falou. Não, cara, eu melhorei. Tenho algo muito mais interessante para você, aniversariante. Eu olhei para eles, meio empolgado e meio receoso. Não queria esperar mais, então os levei até o meu quarto. Tira os sapatos e vamos subir, eu falei. Fechei as cortinas e nos sentamos em círculo. Enzo ficou sério e tirou uma bolsa da mochila. O que é isso? Eu perguntei. É êxtase. Um amigo meu me arrumou. É de verdade? Ele respondeu, sorrindo de forma travessa. Naquele momento, eu não sabia o que me aguardava. Sem pensar muito, a curiosidade tomou conta de nós, e de repente a atmosfera ficou tensa. Patrick e eu nos olhamos, então, demos de ombros. Bom, vamos tentar, eu disse, indiferente, sem saber no que estava me metendo. E assim começou uma noite que mudaria minha vida de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Quando Enzo tirou o pacote, disse que era uma dose limpa, o suficiente para se divertir. Olhando para as pílulas, não senti medo ou algo assim. Na verdade, sempre quis experimentar êxtase porque ouvi dizer que não era perigoso. Na época, esse tipo de droga era relativamente novo e pouco se sabia sobre o quão letal ela poderia ser. Além disso, confiava no Enzo, então não hesitei e tomei uma. Estávamos todos empolgados, achando que isso não podia dar errado. Decidimos sentar no sofá e assistir à TV enquanto esperávamos os efeitos da droga.
Mas, depois de uns 20 minutos, comecei a sentir uma dor no estômago. Meus amigos, por outro lado, não demonstraram nenhuma mudança. Você está sentindo alguma coisa? Perguntei a Patrick. Não, nada. Ele respondeu, mentindo. Talvez não funcione. Vai, vamos tomar mais uma, sugeriu Enzo. Não, acho melhor esperar. Já tô com um desconforto desde a primeira pílula. Falei, sem saber que essa dor acabaria me salvando. Enzo e Patrick mantiveram o resto da bolsa e tomaram mais. Depois de um tempo, a dor no meu estômago piorou e comecei a sentir náusea. Achei que a pílula já estivesse me afetando, mas não da forma que eu esperava. Me sentia cada vez pior, então comecei a me sentar mais direito no sofá e virei a cabeça para olhar para eles. No começo, pareciam calmos, assistindo à TV e se divertindo, mas comecei a me preocupar quando notei que Patrick estava piscando, sem reagir a mim. Ei, você me ouve? Perguntei novamente, mas o silêncio deles gelou meu sangue. Foi aí que vi. A saliva estava escorrendo da boca de Patrick. Suas mãos tremiam e seus olhos começaram a se fechar lentamente. Naquele momento, entrei em pânico. Enzo, você está bem? Olha o Patrick. O que aconteceu com ele? Eu gritei. Não sei, não estou bem. Ele me disse, com dificuldade, e começou a ficar tonto. Você não está bem também. Jesus Cristo, você está maluco. O que foi que a gente tomou? Olha pro Patrick. Ele parece um zumbi. Mas Enzo apenas murmurou algo e não me deu atenção. Eu não sabia o que fazer. Estava completamente perdido. Eu era o único quase sóbrio, mas ao mesmo tempo lidando com o meu próprio desconforto. No entanto, as coisas estavam prestes a piorar ainda mais. De repente, Patrick caiu do sofá e começou a se contorcer no chão. Meu coração disparou, e a adrenalina tomou conta de mim. Levantei e corri até ele. O segurei pelos ombros e tentei estabilizá-lo, mas de repente vi seus olhos se arregalarem, olhando para o vazio. Uma espuma começou a sair da sua boca. Senti um desespero total. Não sabia o que fazer, mas de repente, ele parou. O corpo ficou rígido e os olhos ficaram fixos com uma expressão de medo. Ele não se mexia. Naquele momento, senti meu coração parar. Comecei a sacudi-lo, desesperado, tentando fazer ele reagir. Patrick, amigo, acorda, diz alguma coisa. Eu gritei, mas ele não respondeu. Sua pele estava ficando pálida, e eu não consegui sentir o pulso dele. Não sabia o que fazer. A situação estava se tornando crítica, e a realidade caiu sobre mim como um soco. Enzo, você tem que me ajudar. O Patrick não está respirando. Eu gritei, cheio de desespero. Mas Enzo só deitou de volta no sofá e começou a balançar como se nada estivesse acontecendo. Naquele momento, comecei a sentir minha cabeça rodando e vomitei como louco. Mas sabia que precisava fazer algo. Era o único que poderia ajudar. Então, assim que recuperei um pouco, fui até o telefone. Estava tonto. Meu coração estava acelerado e eu sentia as mãos suadas. Liguei para a emergência, mas quando a atendente me perguntou o que estava acontecendo, não consegui mais falar. As ambulâncias chegaram pouco depois. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem como explicar o que havia acontecido naquela noite. Patrick foi levado embora, e Enzo e eu fomos levados para o hospital. Enzo estava desacordado, provavelmente em um estado semelhante ao meu. Eu estava assustado e nervoso. Mal conseguia entender o que estava acontecendo. Os médicos disseram que a quantidade de êxtase era fatal, e que eu deveria ter morrido naquele momento também. Agora, olhando para trás, vejo como eu estava cego. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, eu não sabia o quão sério era. Nunca mais toco em drogas. Eu ainda vejo o olhar de Patrick até hoje. Aquele olhar vazio e assustador. Bem-vindos à festa. Eu gritei empolgado quando meus amigos chegaram. Eram apenas 4 deles, 3 caras e uma garota. Eu queria montar algo legal. Embora não fossemos tão próximos, achei que isso era suficiente para convidá-los para a minha festa de aniversário. Eu tinha pedido várias caixas de pizza e bebidas em quantidade, e as caixas de som estavam tocando música eletrônica, exatamente o que precisávamos para criar o clima. Então,
Montei o videogame e comecei a jogar com os caras, enquanto Alexa, a garota do grupo, foi até as caixas de som e começou a dançar. Ela estava namorando o Kevin e parecia que estava se entregando totalmente. De vez em quando, ele olhava para cima do jogo e sorria para ela. E eu não pude deixar de notar que Douglas, um dos outros caras, estava dando olhadas furtivas para Alexa. Eu sorri por dentro enquanto observava a cena. Era como um triângulo amoroso espontâneo. Em um momento, Alexa convenceu Kevin a se juntar a ela na pista improvisada de dança na minha sala e logo estavam dançando com os passos ridículos que nos fizeram rir. A festa estava tomando um rumo bem legal até então. E eu queria que tivesse permanecido assim. Poucos minutos depois, Kevin me pediu para mostrar onde ficava o banheiro, então apontei a direção. Ele saiu dizendo que ia demorar um pouco e eu continuei jogando enquanto Alexa se movia no ritmo de várias músicas. Foi nesse momento que Douglas se aproximou dela, a agarrou pela cintura e começou a dançar em volta dela. Mason, o último dos caras, e eu nos olhamos, e eu apenas dei de ombros antes de tomar um gole da minha cerveja. Se Douglas queria flertar com a namorada do amigo, não era problema meu. Ele realmente queria terminar a noite com o olho roxo. Alexa se virou e sorriu para ele. E eu percebi que os dois pareciam não se importar com o resto de nós. Mason e eu observávamos atentamente, e foi então que vimos Douglas abaixar a cabeça e beijá-la. Nesse momento, meus olhos se arregalaram de surpresa, especialmente porque aquele não era um beijo discreto, mas um beijo bem apaixonado, com direito a apertar na bunda e tudo. Você está brincando, resmungou Mason. Kevin poderia voltar a qualquer momento, e eles estavam fazendo isso bem ali. Mason e eu estávamos pasmos, mas parecia que eles estavam em outro mundo, perdidos um no outro. Meu amigo franziu a testa, murmurando que eles estavam arrumando confusão, e eu só dei risada. Mas, nesse momento, ouvimos a porta bater e Alexa se afastou rapidamente, desatando os braços de Douglas, quando Kevin entrou na sala. Kevin não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer. Tanto Douglas quanto Alexa estavam ofegantes, mas mal se olharam e começaram a tentar disfarçar. Mason e eu fingimos estar completamente imersos no jogo enquanto Alexa correu até Kevin para abraçá-lo, tentando quebrar a tensão do momento. Ei, eu tenho uma mesa de sinuca no porão, comentei, fazendo os rostos de Kevin e Mason brilharem, e os dois correram direto para as escadas. Douglas o seguiu, e Alexa foi atrás também. Eu fiquei na sala por mais alguns minutos, terminando o videogame. Depois de um tempo, Douglas voltou com um olhar desarrumado no rosto. Não disse nada, mas eu tinha uma suspeita de que ele tinha estado com o Alexa. Não demorou muito até que Mason entrou, e começamos a jogar e tomar umas cervejas. Algumas horas se passaram assim até que Kevin entrou na sala com uma expressão de raiva. Quem é o filho da underline, 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 que dormiu com minha namorada? Ele gritou, olhando com raiva para todos nós. Nós olhamos para ele, tentando parecer surpresos e resistindo à tentação de olhar para Douglas. Todos nós sabíamos que ele tinha ficado com Alexa na ausência de Kevin, então estava bem claro quem tinha estado com ela. Logo atrás dele, Alexa estava chorando, com a maquiagem borrada, olhando para o chão e mordendo o lábio, cruzando os braços em um gesto de culpa. Responde para mim. Kevin gritou de novo, e eu levantei as mãos. Calma aí, irmão, falei, mas ele não estava ouvindo. A partir dali, as coisas ficaram feias. Não me diga para me acalmar, ele gritou, tirando uma pistola da cintura e apontando para nós. Todos congelamos e eu prendi a respiração. Ele estava um pouco bêbado, mas eu esperava que ainda tivesse algum juízo para largar a arma. Mas, olhando para o modo como o peito dele se erguia e caía com fúria, eu não tinha certeza. O clima ficou tenso. Ninguém sabia como aquela noite ia acabar, e a diversão logo desapareceu. Agora estávamos todos apavorados. Eu nunca tinha estado em uma situação assim antes. Só tinha visto esse tipo de coisa na tela, então minha mente estava a 1000 por hora tentando lembrar como os heróis agiam nos filmes. Claro que eles faziam os movimentos incríveis de karatê e conseguiam tirar a arma das mãos dos malucos, mas eu não era um herói, e estava com medo demais para me mover. Mason, que parecia ter um pouco mais de juízo, foi recuando lentamente, tentando conversar com Kevin.
pedindo para ele largar a arma, mas isso só fez aumentar ainda mais a raiva dele, que começou a atirar feito um louco. Quando ouvi o primeiro tiro, Alexa começou a gritar. Senti meu estômago revirar ao ver o vaso ao lado do videogame explodir com os disparos, e os ecos dos tiros ecoaram pela casa. Eu comecei a correr pela casa, tentando me proteger com qualquer coisa que eu conseguisse encontrar, e cada vez que algo perto de mim era atingido, eu observava horrorizado. Eu sabia que Kevin estava mirando em mim. No meio de todo aquele caos, de repente, ouvi apenas uma série de cliques vazios. Foi quando Douglas deu uma risada alta. Talvez fosse o álcool afetando a gente, porque Mason e eu começamos a rir também. Claro, foi uma decisão estúpida e só fez ele ficar mais irritado. Mas naquele momento, o riso parecia ser o único antídoto para tanto medo. Porém, isso não agradou Kevin, que, com os olhos injetados de sangue, largou a arma, enfiou a mão no sapato e puxou uma faca. Num instante, o riso desapareceu. A tensão se tornou palpável quando Kevin, enfurecido, avançou em nossa direção. Alexa gritou para ele parar, mas ele parecia não ouvir. Então, todos nós saímos correndo para direções diferentes, tentando salvar a nossa pele. Ele foi atrás de Douglas primeiro, o que não era surpresa, já que foi ele quem começou a risada. Kevin o agarrou, e Douglas começou a gritar enquanto tentava se afastar. Foi aí que Mason, em um ato de coragem, pulou para proteger o amigo. Ele puxou Kevin para trás, mas o cara girou rápido e deu uma facada no ombro de Mason. O tempo pareceu parar enquanto Mason soltava um grito e agarrava o ombro, se cobrindo de sangue. Eu vou dar a última risada, gritou Kevin com raiva. Eu estava escondido atrás do sofá, assistindo ao caos, e Alexa estava ao meu lado, cobrindo o rosto e soluçando silenciosamente. Mas, por obra de Deus, um momento depois, a porta da frente foi arrombada, e 2 policiais entraram na sala, com as armas em mãos. De mãos para o alto, ordenaram, derrubando Kevin no chão e pegando a faca ensanguentada dele. Kevin lutou, mas não conseguiu contra a força dos oficiais, que o imobilizaram, o algemaram, e o caos parou num piscar de olhos. Eles chamaram uma ambulância para Mason e Douglas e os levaram para o tratamento. Mason, com a cara de dor, olhou para Alexa, que ficou branca como um lençol. Os vizinhos tinham chamado a polícia por causa dos tiros, e eles chegaram bem rápido. Graças a Deus, os policiais pegaram nossas declarações e levaram Kevin no carro de patrulha. Eu fiquei tentando assimilar o que tinha acontecido. Limpei minha casa, ainda tremendo com a ideia de que estava prestes a ver mais pessoas morrerem. Alexa não parava de se desculpar, mas eu sabia que nada poderia apagar o que acontecerá. Eu não esperava isso em minha festa de aniversário. Isso foi há mais de 3 décadas e ainda me arrepio ao lembrar. Minha esposa, Lisa, e eu fomos convidados para passar a noite na cabana na montanha de nossos amigos Tom e Sarah. Eles tinham ficado noivos recentemente e queriam comemorar com a gente, além do meu irmão Brian e sua namorada Sofia. O Brian se ofereceu para nos levar. Quando chegamos na cabana, localizada em uma floresta linda, estacionamos na estrada e fomos até a casa para cumprimentar. Era por volta das 19 horas e Sarah havia preparado um jantar delicioso. Nos sentamos para comer, conversar e relembrar os velhos tempos. Depois jogamos alguns jogos de tabuleiro, tudo acompanhado de vinho e petiscos. Não sei exatamente que horas eram, mas acho que era por volta das 22 horas quando, de repente, ouvimos uma batida na porta. Todos nos olhamos confusos e perguntei se estavam esperando alguém, mas Tom respondeu que não. Mesmo assim, Sarah foi até a porta e a abriu, e eu fiquei ao lado dela. Lá estava uma garota, aparentemente na casa dos 20 anos. Ela estava pálida, com olheiras, e nos disse que o caminhão dela havia quebrado e ela precisava de ajuda. Atrás dela, vimos um cara na entrada da garagem acenando com a mão de dentro do caminhão com o capô aberto. Brian e eu olhamos para Tom, que se ofereceu para descer e dar uma olhada no veículo. Enquanto isso, a garota entrou e a primeira coisa que fez foi perguntar se havia comida. Todos nós ficamos surpresos com a estranheza da situação, mas Sarah, sempre educada, respondeu que tinha sobras de frango e ofereceu uma banana para ela.
A garota começou a devorar a banana imediatamente, como se não tivesse comido em dias. Tentamos puxar uma conversa com ela, mas as respostas dela eram vagas e ela não parecia interessada na conversa. Era uma sensação estranha. Mesmo estando em um lugar aconchegante, a atmosfera ficou desconfortável com a presença dela. Eu não conseguia deixar de sentir que algo estava errado na situação, algo que não se encaixava. Porém, decidimos continuar nossa noite achando que era só um contratempo. Mas o que não sabíamos era que aquilo era só o começo de um pesadelo que jamais esqueceríamos. Enquanto a garota devorava a comida, eu me senti incomodado. Olhei pela janela para ver como estavam com o concerto, mas não vi nem Tom, nem o suposto marido da garota. Então, disse ao Brian que precisávamos ir verificar o carro. Ele concordou e fomos até a garagem, trocando nossas suspeitas sobre aquela garota. Quando chegamos ao carro, encontramos uma caixa de ferramentas no chão e várias ferramentas espalhadas ao redor. Chamamos Tom várias vezes, mas só encontramos silêncio. Já estava quase 23 horas, e a noite começava a ficar escura. Sem lanternas, não dava para enxergar quase nada. Então, Brian sugeriu que chamássemos a polícia, mas, bem na hora em que estávamos voltando, um grito ensurdecedor veio de dentro da cabana. Paramos imediatamente, sem pensar. Corremos para a casa o mais rápido que conseguimos. Quando entramos, fomos recebidos por uma visão aterradora. A garota que tinha chegado estava lá, chutando e gritando na porta do banheiro com uma faca na mão. Brian e eu imediatamente a seguramos e tiramos a faca dela, enquanto ele a imobilizava. Eu fui ver como as meninas estavam. Sarah estava machucada no braço, mas não parecia sério, só um corte. Lisa e Sofia estavam bem, embora visivelmente assustadas. Então perguntei sobre Tom, mas ninguém sabia onde ele estava. Lisa tentou ligar para a polícia, mas não havia linha. Foi então que decidi que precisávamos amarrar aquela garota e esperar até decidirmos o que fazer. Perguntei para Sarah onde estavam as lanternas e ela apontou para uma prateleira. Brian e eu saímos da casa decididos a encontrar Tom. Dissemos às meninas que voltaríamos em 20 minutos e que elas deveriam ficar em segurança. Brian e eu fomos de volta para a floresta, mas depois de algum tempo procurando, encontramos um poste de telefone caído. Alguém fez isso? Pensei. Isso explicava por que não conseguíamos contatar a polícia. Precisamos voltar agora, disse eu para Brian, e começamos a correr de volta para a cabana. Quando nos aproximamos, ouvimos 2 tiros disparando além da floresta. Ficamos paralisados por alguns segundos, mas logo não perdemos tempo e corremos de volta. Quando chegamos ao fim da estrada, congelamos. O caminhão tinha ido embora, assim como a caixa de ferramentas de Tom. Sem tempo para perguntas, decidimos voltar para casa, mas quando entramos, percebemos que não havia ninguém lá. Sarah, Lisa e Sofia tinham desaparecido, e a garota que havíamos amarrado também tinha sumido. Procuramos por toda parte, em todos os cômodos e no pátio, mas não encontramos nenhum sinal delas. Era como se tivessem sido engolidas pela terra. Sem perder mais tempo, Brian e eu pulamos no carro dele e fomos para a delegacia mais próxima. Quando contamos à polícia o que aconteceu, eles pareciam não saber o que fazer. Eles organizaram uma busca, mas não encontraram nada. O resto da noite foi um borrão de inquietação enquanto esperávamos que voltassem. Não quero entrar em detalhes, mas aquela busca foi um desastre. Não fazíamos ideia do que tinha acontecido e ninguém jamais soube o que aconteceu com as meninas ou com Tom. Essa história me assombra a vida inteira. Não tenho respostas. Só sei que, naquela noite na cabana, tudo mudou. Brian e eu ainda somos próximos, unidos pelo que vivemos, mas às vezes as perguntas são piores que as respostas. Nunca vamos esquecer o que aconteceu naquela noite. A Europa foi uma experiência incrível. Honestamente, pensei, por que não fiz isso antes? Sempre achei que a Itália fosse o meu lugar favorito, mas agora a Espanha parecia estar ganhando. Enquanto estava no meu motel, decidi procurar o restaurante mais próximo, e a recepcionista super simpática me recomendou um que ficava a apenas 5 minutos de distância. As avaliações no Yelp eram muito positivas, então resolvi me arriscar. Quando cheguei, fiquei impressionado com o design do lugar. A arquitetura era incrível, uma
Uma daquelas coisas que realmente me fascinam na Espanha. Assim que me aproximei, um segurança abriu a porta para mim. Ao entrar, pedi desculpas por fazer a garçonete esperar. Ela, com um sorriso enorme, me disse que não era problema. Encontrei um lugar em um canto tranquilo e me sentei para olhar o cardápio, tentando decidir o que pedir. Foi então que duas meninas entraram, rindo como se fossem as pessoas mais felizes do mundo. A garçonete veio me atender e quando olhei para cima do cardápio, vi que essas mesmas meninas estavam bem em frente a mim. A loira sorriu, com um tom brincalhão, disse: "Você pegou o nosso lugar, mas parece novo por aqui. Então vou deixar passar." Me apresentei rapidamente. "Oh, desculpa, sou o Nate. Prazer em conhecer vocês." A loira apertou minha mão sorrindo e se apresentou como Pera. A outra, mais tímida e de cabelos escuros, se apresentou como Dora. "Prazer, o que te traz à Espanha?" Perguntei, tentando quebrar o gelo. Pera, a loira, me contou que estavam ali de férias e perguntou sobre a minha viagem. Eu disse que tinha decidido fazer um sabático da faculdade após o 3º ano, que tudo havia sido muito espontâneo e que tinha começado pela Itália, aproveitando a melhor pizza da minha vida. Depois, passei pela França e vi a Torre Eiffel, até chegar a Amsterdã. Elas ficaram empolgadas. "Meu Deus, parece que você está se divertindo muito!" exclamou Pera, visivelmente com inveja. "Eu também quero isso!" adicionou Dora, um pouco desanimada. Não fiquem tristes", falei, tentando animá-las. "Ainda tem muito tempo pela frente." O clima estava leve, cheio de risadas e camaradagem. Antes que percebessem, Pera me perguntou se eu me importaria de trocar números. Eu disse que não e compartilhamos nossos contatos. 3 dias depois, recebi uma mensagem de Pera. "Ei, novato, quer sair com a gente? Vai no lugar que te marquei." Sem pensar muito, respondi que iria imediatamente. Pulei da cama, tomei um longo e refrescante banho e escolhi a melhor camisa vintage azul com shorts. Me observando no espelho, pensei: "Você é um bom cara, Nate." Saí do hotel sentindo a brisa espanhola na pele enquanto colocava os óculos de sol. "Vai ser um ótimo dia", pensei, seguindo as direções no mapa do meu celular. O lugar ficava a cerca de 20 minutos, então pedi um Uber. Enquanto esperava, me perdi nos meus pensamentos, lembrando como eu era quando adolescente e o quanto havia mudado desde então. Tinha feito algumas escolhas das quais me arrependia, especialmente em relação à Glória. Me perguntava onde ela estaria agora, quando o som da buzina do carro me trouxe de volta aos meus pensamentos. Entrei no carro, passei o endereço para o motorista e relaxei enquanto nos aproximávamos do lugar indicado por Pera. Aproveitei o trajeto, admirando como tudo ao redor era bonito. Não pude deixar de admirar a arquitetura de cada prédio que passávamos. Quando chegamos, o motorista, com um forte sotaque espanhol, disse que havíamos chegado. Agradeci com um sorriso e deixei uma boa gorjeta. Depois, confirmei o local no meu celular e vi um imponente bloco de apartamentos à minha frente, com um design cuidadosamente elaborado. Enviei uma mensagem para Pera, avisando que já estava lá. Ela respondeu pedindo para eu pegar o elevador até o 3º andar e tocar a campainha do apartamento 40. Com o coração batendo mais rápido, subi no elevador, empolgado para ver o que a noite me reservava. Chegando ao apartamento, toquei a campainha. Para minha surpresa, foi Dora quem abriu a porta, sorrindo timidamente. "Bem-vindo ao nosso lindo lar", disse ela. "Entre." Olhei ao redor, maravilhado com a decoração, e falei: "Uau, esse lugar é incrível." Pera, que estava vindo da cozinha com um copo de vinho, se juntou à conversa. "Nossa colega cuida de tudo isso", disse ela. "Ah, vocês têm 3 quartos. Parece ótimo", respondi, tomando um gole de vinho do copo que ela me ofereceu. Ela me mostrou onde eu poderia me sentar, apontando para um sofá confortável na sala de estar. Assim que me acomodei, Dora entrou com biscoitos e brownies. "Verdade, parece que vocês têm uma tarde maravilhosa planejada." Sorri, pegando um biscoito. "Claro, tem que aproveitar o clima da Espanha", respondeu ela, tirando algumas pílulas que pareciam ser pílulas de alegria. "Toma uma dessas", disse com um sorriso, e sem pensar,
Eu peguei e engoli a pílula com um gole de vinho. As pílulas começaram a fazer efeito rapidamente. Comi alguns brownies e tomei alguns shots de tequila. Então, percebi que Pera e Dora estavam bem, mas não tão eufóricas quanto eu. Então achei que estavam se segurando. Depois de um tempo, o álcool e as drogas me dominaram e eu adormeci no sofá. Não sei quanto tempo passei dormindo, mas quando abri os olhos, minha cabeça estava explodindo. Uma dor de cabeça horrível me atingiu imediatamente, e ao tentar me levantar para pegar água, percebi que estava amarrado a uma cadeira em o que parecia ser um velho armazém. O que diabos está acontecendo? Pensei, lembrando da mistura de álcool e drogas que eu havia me metido. Por que Pera e Dora fariam isso? O que elas querem de mim? De repente, ouvi passos. Olhei em direção à porta e congelei ao ver alguém que eu não esperava. Oh, não! Glória, com um sorriso sinistro, caminhava em minha direção. Você deve estar se perguntando como caiu aqui. Veja bem, Pera e Dora são minhas colegas de quarto. Elas me contaram sobre o garoto que conheceram, e a descrição batia perfeitamente com você. Ela começou a rir enquanto falava. Então eu contei a elas como você me traiu com aquela garota e como você me deixou. Aí decidimos que você deveria aprender a lição. Vamos, pessoal, ela gritou, e dois caras enormes entraram carregando uma grande caixa. Vapores gelados saíam da caixa, que gelaram meu sangue. Eu sabia o que era. Uma caixa de gelo? Pensei. Por favor, Glória, não faça isso. Foi tudo um grande erro. Implorei, enquanto tentava me libertar, mas sem misericórdia, eles me empurraram para dentro da caixa. Não, não! Gritei, sentindo o metal frio fechando ao meu redor. Então, ouvi o clique da fechadura. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi as últimas palavras de Glória ecoando em minha mente. Nos vemos no inferno, idiota. De repente, tudo ficou escuro, e eu senti meu corpo se transformar em uma massa gelada de nada. Tudo parou. O tempo congelou. Um momento depois, voltei à consciência, como se minha alma tivesse sido ressuscitada. Ouvi música e risadas ao longe. As meninas estavam festejando como se nada tivesse acontecido. Felizmente, ainda tinha meu celular, e com as poucas forças que me restavam, enviei uma mensagem para a recepcionista do meu hotel com minha localização. Não sei quanto tempo passou, mas acordei em uma cama de hospital. A recepcionista havia visto minha mensagem e alertado a polícia. Num piscar de olhos, os policiais da Guardia Civil estavam lá, respondendo ao meu SOS. Senti um imenso alívio, mas também um peso no coração. Eu acreditava firmemente no karma e me arrependia de ter enganado Glória. No entanto, o que ela fez comigo foi pura maldade. Eu sou uma mulher de 24 anos, mas o que aconteceu há 10 anos ainda está gravado na minha mente. Vou te dar um pouco de contexto. Quando eu tinha 14 anos, eu era alta, 1,75 metros, e por causa da minha aparência, as pessoas costumavam achar que eu tinha 17 ou 18 anos. Naquela época, eu morava com o meu tio Alex, a esposa dele, as duas filhas deles e minha avó. Meu tio tinha um negócio de manutenção de piscina e spa, que incluía limpeza, reparos e entrega de produtos químicos. Ele era um cara incrível, super querido por todo mundo e tinha uma ótima relação com seus clientes. Nós morávamos no sul da Califórnia, em um bairro onde todo mundo parecia ter muito dinheiro, já que o tempo estava sempre ensolarado e raramente caía abaixo de 27 graus Celsius. O tio Alex tinha muitos clientes, todos bem de vida. Um dia, uma das clientes dele, uma mulher de meia idade, convidou-o para uma festa de Halloween na casa dela e disse que a minha família e eu estávamos convidados também. Como o tio Alex adorava Halloween e assustar as pessoas, ele aceitou na hora. Embora eu não fosse muito fã de festas, não consegui recusar o convite, já que eu ajudaria o tio Alex no labirinto assombrado. A festa estava sendo divertida, com boa comida, mas eu fiquei mais perto da minha família, tentando curtir do meu jeito. A animação aumentou quando faltava uma hora para o labirinto ser aberto. O tio Alex e eu fomos nos preparar juntos, e depois ele foi para um lugar mais isolado, enquanto eu me trocava no quarto de hóspedes. Meu traje era um vestido vitoriano curto, manchado de sangue falso,
como se eu tivesse sido enforcada numa árvore. A ideia era que pequenos grupos de pessoas entrassem no labirinto, uma de cada vez, e eu seria a distração para que ninguém olhasse para o tio Alex, que estaria fantasiado de Michael Myers, com uma motosserra de verdade, escondido nas sombras, esperando o momento perfeito para sair e assustar quem se aproximasse. Tudo estava indo bem, e a noite estava tranquila. Porém, a calma não durou muito. Enquanto eu estava no meu posto, ouvi murmúrios e risadas vindo do caminho escuro. Eu consegui distinguir 5 vozes diferentes, todas masculinas, e elas pareciam meio alteradas, como se estivessem bêbadas, já que a anfitriã havia servido álcool durante a noite. À medida que os sons se aproximavam, percebi que as risadas estavam ficando um pouco desconfortáveis. Em determinado momento, um deles gritou algo um pouco alto demais e um arrepio percorreu minha espinha. Sem querer, comecei a pensar no que poderia dar errado, mas me acalmei lembrando que a maioria dos convidados parecia estar bêbada demais para fazer algo realmente perigoso. Quando eu estava pensando nisso, vi de repente um dos homens se afastando do grupo, como se estivesse corajoso o suficiente para se aventurar sozinho. Ele começou a andar em direção ao labirinto, e eu me preparei para dar as boas-vindas. Mas, conforme meus olhos se ajustaram à escuridão, senti uma mudança na atmosfera. O ar parecia mais pesado. Quando o grupo chegou ao labirinto, o tio Alex já estava pronto. Ele ligou a motosserra e, com um rugido, emergiu das sombras, causando gritos no ar e risadas nervosas enquanto os perseguia. Os bêbados se espalharam, tentando encontrar uma saída. Foi muito divertido vê-los pular de medo, mas algo na noite estava diferente, como se a atmosfera estivesse mudando de maneiras sutis. Embora a diversão continuasse, a sensação de que algo estava errado não me deixava em paz. A cada novo grupo que passava, a sensação de alerta dentro de mim só aumentava, e por um segundo, pensei que talvez nem todos ali estivessem só para se divertir, que algo poderia dar errado. O que eu não esperava era que o verdadeiro pesadelo estivesse prestes a começar. De repente, ouvi um dos caras do grupo rir e fazer comentários estranhos. "Olha aquela menina", ele disse, com as palavras arrastadas. Meu coração parou. Eu era a única ali visível e eu sabia que ele estava falando de mim. Tentei olhar para a escuridão, mas só consegui ver sombras, já que o ponto de luz que iluminava meu local me deixava quase cega. Quando eles se aproximaram, consegui ver as silhuetas deles. "Uau, é uma menininha", disse um deles, e isso me deu arrepios. Naquele momento, eu já tinha ido de nervosismo para pânico total. Embora eu fosse mais alta do que eles, eram 5 caras, e eles facilmente poderiam me intimidar. Eles se aproximaram rindo, mostrando os rostos apenas parcialmente iluminados. "Ei, bebê", disse um deles, se aproximando de mim, a apenas alguns centímetros de distância. "Que tal você sair daqui e se divertir com a gente?" Finalmente encontrei minha voz e respondi: "Sai fora de mim." Mas ele só riu e seu comportamento ficou ainda mais perturbador. "Não seja assim", ele disse, enquanto seus amigos se cercavam ao meu redor, me fazendo sentir presa. Olhei ansiosamente para o local onde pensei que o tio Alex estivesse, mas ele não estava em lugar nenhum. Ele devia estar perseguindo outro grupo à frente. O pânico tomou conta de mim enquanto o homem se aproximava mais de mim, mas eu consegui dar um tapa na mão dele e gritei: "Sai fora." Meu coração batia a 1000. Quando tentei me virar e correr, eles formaram uma barreira com os corpos. "A gente não é bom o suficiente para você", disse um deles, pegando meu braço, e eu senti minha fuga ficando cada vez mais impossível. A adrenalina corria nas minhas veias e eu gritei, esperando que alguém, qualquer um, me ouvisse e viesse me ajudar. Nesse momento, o barulho de uma motosserra cortou o ar e todos os homens se viraram para a escuridão. Então vi a silhueta do meu tio, vestido de Michael Myers, surgindo ao fundo, com a motosserra na mão e um olhar determinado no rosto. Nunca fiquei tão aliviada por ver um assassino fictício na minha vida. "O que vocês estão fazendo com a minha sobrinha?" ele gritou, se aproximando rapidamente deles. Eu lembro de quase chorar de alívio, mas o medo era visível no rosto dos caras. O tio Alex, que tem 1,93 metros e é bastante forte, realmente os intimidou com a fantasia. Os caras tentaram recuar,
mas um deles sorriu nervosamente. Tá tranquilo, mano, a gente tava só zoando. A gente vai embora, ele disse, nervoso, antes de olhar de novo para mim. E com um sorriso sinistro, acrescentou: a gente se vê depois, bebê. A mão dele passou pela minha barriga e eu congelei de novo, sentindo calafrios descendo pela minha espinha. Então eles correram, enquanto o tio Alec xingava e prometia chamar a polícia. Não sei o que ele teria feito se não tivesse me abraçado no momento seguinte, chorando de medo. Você está segura, ele me garantiu, enquanto eu tremia incontrolavelmente pela adrenalina. Então ele pegou o celular e ligou para minha avó. Ela chegou em um instante, e nós três fomos procurar a anfitriã para contar o que tinha acontecido. Infelizmente, eu não acho que ela poderia fazer muita coisa. Eu mal conseguia descrever como eram aqueles homens, já que eles estavam quase que totalmente nas sombras. Mesmo depois de anos, eu não consigo deixar de pensar no que poderia ter acontecido comigo se o tio Alex não tivesse chegado a tempo naquela festa de Halloween.